Olá, legendários! Olá, você que está assistindo esse vídeo. Olá, esposa de legendário, futuro legendário, ou até mesmo você que só está aí para assistir mais uma devocional nossa, seja muito bem-vindo. Hoje na nossa devocional eu quero trazer um tema de vencendo desafios. E quero começar a devocional contando uma história, uma experiência que eu tive. Isso foi próximo a 2017, onde eu fui estudar em um local, a empresa que eu trabalhava me enviou para estudar fora, e lá eu pude conversar com uma pessoa, uma mulher, onde ela tinha atingido um dos mais altos níveis da organização global, é uma organização global, e ela estava na posição, uma das maiores posições possíveis dentro da organização. E tivemos a oportunidade de conversar com ela, e claro que uma das perguntas que surgiu para ela ali foi: como é que você chegou tão nova? Era nova, uma pessoa aí entre 30 e poucos, 40 e poucos anos, não mais que isso. Como é que uma pessoa como você chegou tão jovem a uma posição como essa, numa organização tão grande como essa? Surpreendente foi a resposta dela. Eu vou tentar traduzir para vocês daquilo que eu lembro. Foi: quando jovem, ela já trabalhava na organização e começou muito cedo trabalhando, e ela fazia de todas as oportunidades que ela via na empresa, ela se candidatava e tentava, se candidatava e tentava e não dava, se candidatava, muitas vezes dava errado. Naquele ímpeto de jovem que temos, né, de achar que é competente para tudo e para todas as posições, e daqui que eu pego aqui, tento fazer aqui, tento fazer ali. E ela tomou algumas pancadas da vida, sossegou um pouquinho, falou: deixa eu ter um tempo aqui nessa posição onde eu estou, deixa eu entender como que fico. E começou a entender que deveria fazer o trabalho onde ela estava da melhor maneira possível, sem grandes ambições, ou pelo menos tentando dar um passo de cada vez. Então ela se aplicou ali e ela começou a fazer o trabalho que ela tinha por fazer muito bem feito. E as oportunidades começaram a chegar para ela, não mais aparecer e ela ir atrás da oportunidade, mas oportunidades foram oferecidas para ela. E ela começou e falou que agarrou a todas elas. Todas as oportunidades que apareciam para ela aceitou aquela oportunidade e ela encarava como desafio e ia adiante. Ela muitas das vezes não se sentia capaz de estar naquela posição. Muitas das vezes ela tinha certeza que ela não era capaz de cumprir aquela função, aquela atividade que estava dando para ela, ou aquela promoção. Muitas das vezes ela sabia que ela não poderia fazer e se sentia nessa impotência, mas ela começou a entender que as oportunidades que eram dadas a ela era porque a pessoa que estava dando aquela oportunidade para ela via um potencial nela que talvez ela não estava enxergando, e que talvez ela não via esse potencial nela para ela poder estar ali ocupando aquela posição e fazendo aquela função. Então ela começou a acreditar pelo menos nas pessoas que estavam dando a oportunidade para ela, e ela começou a aceitar, independente da sensação que ela tinha. Ela falou que ela nunca deixou de acertar uma oportunidade que era melhor para a carreira dela por causa daquilo que ela sentia. E ela começou a entender que aquela pessoa, então, que estava dando a oportunidade para ela, via um potencial. Segunda coisa que ela falou que ela aprendeu é que se a pessoa estava dando a oportunidade para ela dentro de uma organização grande, aquela pessoa também não poderia falhar. Então, uma indicação importante faria com que aquela pessoa estivesse junto com ela, estivesse acompanhando ela, ajudando ela no que fosse necessário para que ela tivesse sucesso, porque se ela tivesse sucesso, aquela pessoa também teria sucesso. E ela entendeu isso. Então, juntou isso mais a capacidade e aquilo que ela já tinha para ela, que era fazer bem o melhor possível que ela poderia fazer com aquilo que ela conhecia, com aquilo que ela achava que ela poderia aplicar, aquela nova função. Então ela se aplicava e ela estava ali fazendo o melhor para ela, e aí com isso outras oportunidades vieram, ela cresceu, enfim, chegou onde chegou muito nova com
com essa mentalidade, com esse mindset. O que foi muito interessante à época para mim, falei, nossa, ela não traçou um plano de carreira, ela não se preparou, ela não foi estudar, ela simplesmente foi, aceitou as oportunidades e foi. A lição naquela época foi isso que eu aprendi, e isso veio me acompanhando esses anos, tanto na minha carreira como nas aplicações que eu faço na igreja, onde eu estou, enfim. Até que um dia, em uma devocional, Deus falou comigo assim, você lembra aquilo que você aprendeu lá atrás com aquela pessoa? Me trouxe isso na memória, né? Ele falou, isso aí eu já falo na Bíblia há tanto tempo, e muita gente não vê. Eu já ensino para vocês há tanto tempo, e vocês não enxergam. E aí veio para mim o texto de Colossenses 3, 23, um deles, né? Alguns textos eu vou colocar aqui. Colossenses 3, 23. Tudo que fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ou seja, tudo que você fizer, não importa o que, faça como se estivesse fazendo para Deus. Ou seja, faça o seu melhor. Deus deu o Filho dele para nós, deu o melhor dele para nós e tem dado graça após graça diariamente para nós. O melhor ele faz. Nada mais justo do que a gente oferecer e fazer o melhor que a gente pode fazer, como se fosse para Ele, em tudo que fazemos, e nos empenharmos ao máximo, como se fosse para Ele, independente aonde a gente está fazendo. Então ele já ensinava isso em Colossenses. Paulo, na carta a Coríntios, também fala em 10:31, fala, assim seja, comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mais uma determinação falando, olha, não importa o que você for fazer, não importa o que você esteja fazendo, faça como se estivesse fazendo para Deus, faça o seu melhor, não importa. Foi isso que ela me ensinou lá atrás. Eu comecei a carreira dando algumas cabeçadas, depois eu entendi que eu tinha só que fazer bem feito aquilo que eu estava fazendo. Deus já estava ensinando isso há 2000 anos e pouco atrás, né? Até antes disso. Depois veio a palavra para mim de Êxodo, que aí eu falei, tá, e as oportunidades? O que eu aceito, o que eu não aceito? Quantas vezes eu já falei não para alguma coisa que eu deveria fazer dentro da igreja, ou na minha família, ou seja lá o meio que você está? Quantas vezes você já falou não para alguma coisa que já foi colocada para você, e você se sentiu mal, falando não, incompetente, se sentiu achando que não poderia fazer isso ou aquilo, mas aquela proposta chegou para você e você acabou não aceitando porque não se sentia capaz, não sentia que você era valorizado, que você tinha o potencial de fazer aquilo. A gente faz isso no decorrer dos anos muitas e muitas vezes. Mas aí tem um exemplo, não poderia pegar outro exemplo que não o de Moisés. A gente pode ler lá em Êxodo 3, 10 a 12, a seguinte passagem. Primeiro Deus se apresenta, né, para Moisés, queimando lá uma sarça ardente, que a gente chama, que não queimava. Aí Moisés se aproxima, Deus já fala para ele, tira aí as sandálias, você está entrando em terreno santo, e aí ele se aproxima sem as sandálias. Dá uma explicação, Deus falando para ele ali, falou, olha, eu tenho escutado o clamor do meu povo, e eu preciso libertar meu povo, e através do versículo 10, ele fala que, um pouquinho antes, ele fala que iria atender aquele clamor do povo, que iria libertar da escravidão. E ali ele fala que, olha, tanto vou libertar, mas eu vou te usar, né? Agora venha, e eu enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Aí Moisés perguntou para Deus, quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar aquilo... Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? É o que a gente muitas vezes fala. Por uma oportunidade que aparece, por uma solicitação que vem falar para a gente. Ou você pode falar lá com fulano, ou você pode dirigir essa célula aqui, ou você pode dar uma aula ali, ou você pode dar aula de guerreiros que está sem professor para fazer, você pode começar num grupo. Aí você fala assim, quem sou eu? Quem sou eu para começar algo assim? Acabei de me converter, sou crente novo, não tenho bagagem, não vou fazer isso. Quem sou eu para fazer isso? Não vou. E a gente acaba negando. E aí
vem no versículo 12 a resposta de Deus. Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito meu povo, vocês vão me adorar neste monte. E isso será uma prova de que eu o enviei. A gente precisa e tem que entender diariamente que Deus nos dá a oportunidade, mas Ele fala sempre: eu estarei com você. Eu poderia ler diversos versículos aqui, onde a palavra de Deus fala assim: Deus está contigo, Jesus está contigo, eu estarei com você, eu jamais te largarei. É uma promessa de Deus. A gente se afasta de Deus, não Deus se afasta da gente. E quando é assim, e vem essa oportunidade, a capacidade vem junto, a capacitação vem junto. Duvido que Deus vai te deixar na mão quando chegar uma oportunidade de você falar para alguém, quando chegar uma oportunidade de você ensinar algo, principalmente algo que conduz com o reino dele, condiz com aquilo que ele realmente, de fato, quer que seja divulgado. Que o Senhor Deus faça de nós capacitados, que Ele faça de você alguém que nunca mais diga não para uma oportunidade ou para algo que Ele te ofereça. E que você tenha total consciência, apesar que você pode se sentir incapacitado, mas que você tenha total ciência que será capacitado por Ele se aceitar esse desafio e se for adiante nesse convite. Minha oração é que você se ofereça cada vez mais para o reino, que você sirva cada vez mais para o reino, independente daquilo que você sinta, para que Deus possa agir na sua vida, te capacitando, te moldando, te modificando, te dando sabedoria, e que você possa ser mais uma ferramenta no reino de Deus para a expansão dele e para a honra e glória dele. Amém? Que Deus nos abençoe.